Capítulo 65, Palavras sem sons. O Rei da Escória, 71 rank, Dantalha, Calendário Imperial. 0204 1506 Polis, Planícies de Bruno. As forças aliadas dos Lordes Demônios e a Aliança dos Humanos enviaram e receberam ultimatos. Foi decidido que seriam enviados um emissário de cada exército. Eles discutiriam se iriam mesmo à guerra, ou se entrariam em negociações de conciliação. Claro, as chances de uma trégua acontecer eram quase nulas. O número de vidas perdidas já havia chegado aos milhares. Tal como o trovão ressoa quando o relâmpago cai, e, a este ponto, ir à guerra seria o fluxo natural das coisas. Até mesmo todos os Lordes Demônios, exceto Paimon, estavam se preparando para essa batalha. Só havia um único problema. Quem seria escolhido como emissário? Porque só não escolhemos o Dantalha de uma vez. Barbatos tomou a iniciativa. Ele é a pessoa com maior número de contribuições nessa guerra, não é? E a sua lábia também não é nada mal, e já que ele tem o rank baixo, vai servir como um perfeito de garoto de recados. Nós vamos mandar um emissário só por formalidade, não? Então não precisamos nos rebaixar e mandar alguém muito importante, certo? Vamos usá-lo de capacho. De fato, foi uma boa ideia. Bem no centro entre os dois exércitos, uma tenda branca sem teto foi montada. Era naquele local que os emissários se encontrariam e discutiriam. Já que vários riachos corriam pelas planícies, o som de vira-latas no cio podia ser escutado enquanto cruzavam perto da água. Não havia preocupação com o pedigree entre os vira-latas. Um cachorro negro estava atracado com uma cadela branca. Enquanto andava até a tenda, parei por um tempo para observar os cachorros cruzando. Eles parecem ser melhores que eu nisso, murmurei para mim mesmo. Seguindo uma antiga tradição, emissários com a tarefa de declarar guerra não poderiam trazer acompanhantes ou escolta. Quando me virei e olhei para trás, ao longe, pude ver milhares de bandeiras tremulando ao vento. Aquele local parecia ser uma ilha feita de demônios. Olhando para o lado oposto, também havia milhares de bandeiras ao vento lá, e dezenas de milhares de humanos estavam alinhados, fazendo parecer que também eram uma grande ilha. Como parecia que eu tinha posse exclusiva do oceano entre essas duas ilhas, me senti muito afortunado. Não havia quase nada dentro da tenda. 2 cadeiras de madeira pintadas de branco, e uma única mesa que, é claro, também era branca. Apenas esses 3 objetos colocados aqui, mais nada. Sentei em uma das cadeiras e esperei em silêncio pelo emissário dos humanos. Como a brisa da primavera, a enviada dos humanos entrou no local. Nossos olhos se encontraram. Movi a minha cabeça e assenti primeiro. A garota respondeu, também balançando um pouco a cabeça. A jovem de cabelos prateados sentou na cadeira do lado oposto da mesa. Com um único olhar, eu sabia que ela era Elizabeth Atanaxia Evatria von Habsburg, a princesa imperial. Ela trouxe um pacote para a tenda. Eu realmente não estava esperando o que ela tirou de lá. Era um tabuleiro de Go. Neste mundo, era um jogo de tabuleiro às vezes chamado de bandeiras pretas e brancas. Depois de tirar uma pequena sacola com as peças e o tabuleiro, a princesa as colocou sobre a mesa. Com o rosto inexpressivo, olhei para a nobre. Ela pegou um punhado de peças brancas e gesticulou com a cabeça na minha direção. A princesa imperial queria determinar quem iria começar a partida. Mas olha só isso. Ri dentro da minha mente. A intenção por trás deste gesto bem-humorado era evidente. Neste momento ela estava tentando testar minha inteligência. Caso demonstrasse habilidades inferiores às expectativas dela, então a princesa imperial, era muito provável que esta nobre desprezaria a minha presença e não consideraria alguém no meu nível como apropriado para se negociar. Mesmo que a intimidasse gritando, mas que idiotice é essa? Chegaria no mesmo resultado. Mas que coisa divertida! Mas que coisa extremamente divertida! Peguei uma única peça negra e a coloquei sobre o tabuleiro de Go. Isso representava um número ímpar. A princesa imperial mostrou um número de peças na sua mão. 3.
ou seja, um número ímpar. Como adivinhei se um número de peças com ela era par ou ímpar, ganhei a iniciativa. Nesse mundo também existia a mesma regra do meu: as peças negras têm o primeiro movimento e as brancas o segundo. No entanto, aqui não havia a compensação de pontos por ser o segundo. Quem possuir as peças pretas ganha a iniciativa e ganha a vantagem absoluta. E, diga-se de passagem, era muito raro eu perder quando pegava as peças negras. Tac! Fiz meu primeiro movimento. A peça negra fez um leve barulho. Vendo quão lisa era a superfície deste tabuleiro, era evidente que este era um artefato que a princesa imperial gostava de usar. É muito provável que ele tenha sido feito com madeira bastante luxuosa. O som das peças sendo colocadas dava satisfação. Em silêncio, a princesa observou o tabuleiro de Go. A minha primeira peça foi colocada no canto superior esquerdo dele. Colocar o primeiro movimento no canto superior esquerdo do campo era o mesmo que mostrar descaradamente o dedo do meio para o oponente. No jogo de Go, que se destaca por colocar muita ênfase na etiqueta, esta jogada era uma extremamente difícil de se tolerar. Podia-se dizer que essa foi a minha declaração de guerra. Movendo as peças em sua mão, a princesa imperial fez a sua primeira jogada. Tutk! Desta vez fui eu quem tive que ficar em silêncio. O local onde ela colocou a sua peça foi no centro exato do tabuleiro de Go, um Xianvon. Se fosse para decifrar o significado, então seria certo afirmar que, em resposta ao meu dedo do meio, a princesa imperial havia me mostrado os dois dela. Minha cabeça esfriou. Apesar de que seria completamente diferente se fosse um Xianvon com uma peça negra. Um Xianvon com uma peça branca? Mesmo que um profissional jogasse contra uma criança de 7 anos, ele nunca faria uma jogada tão ignorante assim. Eu nunca fui tão desrespeitado assim, nem mesmo pelo meu pai. Tudo bem. Então essa vai ser uma briga de cães. A primeira jogada foi no topo esquerdo, e a segunda foi um Xianvon. Esta empolgação não era mesmo maravilhosa. Essas coisas de cortesia e contemplação no tabuleiro Go deveriam ser jogadas no esterco de uma porca. Tac! Desta vez, no terceiro turno, de propósito, coloquei minha terceira peça de forma silenciosa. A minha cabeça fica mais fria conforme minha raiva aumenta, era um hábito instintivo meu. A princesa imperial também devia ser assim, já que a peça que colocou no quarto turno foi silenciosa e o local selecionado também foi lógico. O confronto infantil havia acabado. Em um instante, estávamos imersos no campo de batalha do tabuleiro. Tac! Tutk! A guerra começou no topo direito do tabuleiro e se espalhou lentamente para o centro. Eu dava prioridade à ofensiva, enquanto a princesa imperial se dedicava à defesa. Enquanto eu atacava para perfurar pelo centro, a princesa imperial construía uma fortaleza no centro e a defendia para garantir o território ao seu redor. Eu, que estava tentando começar uma briga, não recuei, já ela, que estava sendo alvo disto, não se deixou recuar. Uma luta intensa ocorreu com naturalidade. Enquanto pressionava na luta pelo topo esquerdo do tabuleiro, vez ou outra, eu atacava em ondas, vindo de diferentes direções. Cada vez que fazia isso, a princesa imperial enfrentava as minhas investidas com calma. Vez ou outra, quando utilizava técnicas modernas de Go para fazer minhas jogadas, ela pendia a cabeça, demonstrando confusão. De tempos em tempos, a cada 10 ou 20 turnos, a sua mão parava e repousava no seu queixo. Toda vez que isso acontecia, a princesa imperial encarava o tabuleiro por um tempo assustadoramente longo. Como não havia qualquer regulamento de tempo, ela poderia ficar pensando por tanto tempo quanto quisesse. Enfim, depois de passados cerca de 30 a 50 minutos, a princesa imperial respondia à minha jogada. Apesar de não ter certeza de que isso fazia parte do estilo passado de Go ou não, ao menos eu estava certo de que aquele movimento não era uma tática moderna do jogo.
Mesmo estando em conformidade com a razão, ele ainda possuía um princípio obscuro. Ela reviveu a peça que eu havia matado, cercou a outra que eu estava almejando, e utilizou a que eu havia descartado. Roubei a que ela tentou proteger, invadi o território que a princesa havia cercado como sua base de apoio, e saqueei a retaguarda que havia feito. Não cedemos nem 1 milímetro sequer. Nada foi renunciado e nenhuma concessão foi feita. De tempos em tempos, quando a princesa imperial colocava sua peça branca, parecia estar fazendo uma pergunta silenciosa sobre o seu movimento. Comigo fazendo tudo isto, já não é o suficiente para te fazer recuar,